Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom gatinho aí pra você que é de gato e bom vira-lata caramelo pra você que é brasileiro raiz. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria Podcast. Podcast de Londrina comigo, com quem mais? Bruno, E aí, japonês, bom, tudo certo? Tudo ótimo. Bora tirar umas dúvidas aí? Você verdade, tem gatinhos né? Eu tenho e dois eu tenho gatos cachorrinhos. hoje que eu vou tirar bastante dúvida hoje. Você mostrou uma fotinha dos dois ali no mó chamego. Pois é. São dois machos. Assim, a gente acha que é um casal gay de gato. É mesmo? É. Porque eles se amam muito, né? Nossa, vive agarrado. Demorou então. Bom, meus amores, é o seguinte. Hoje, mais um episódio do Conversaria Empreende aqui, que nós trazemos os empreendedores aqui da região de Londrina, tá? Para falar mais sobre o negócio deles. E hoje nós estamos com duas pessoas muito especiais aqui, que são os donos ali da VetCare, beleza? Que é uma clínica veterinária aqui de Londrina, fechou? Hoje nós falaremos com a Andrea Hamasaki e o Kleber Moreno. Aê! E aí, meus queridos, tudo certo? Tudo tranquilo. em ordem. Essa introdução aqui é uma falsidade, né? Porque a gente já conversou, a gente já deu oi, a gente já se abraçou, mas a aqui... gente tem que apresentar para quem tá assistindo. Exatamente. Não A gente começa tudo de novo, né? É isso. Bom, primeiramente, muito obrigado aí por vocês terem comparecido ao Conversaria. Não sei o Bruno, mas particularmente é um tema que eu gosto muito, de bichinhos, né? E veterinário também, que vira Tá e na mexe. moda, Tá né? na moda. Ele gosta mesmo. E vira e mexe, tem que levar meus cachorros lá pro veterinário. E hoje eu tenho muitas dúvidas. Acredito que o Bruno também tenha por ele ter dois gatinhos lá, né? Bom que você lembra o veterinário, né? Exatamente. Já é um ponto positivo, né? Já é um joinha pra mim. Já ganhei moral com ele. 1-0 pra nós. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a VetCare, eu gostaria de saber o antes de vocês dois de construir essa VetCare, né? O que vocês fizeram? Fizeram faculdade? De onde vocês vieram? Fala um pouquinho mais sobre vocês. Primeiro as damas. Ladies first! Na verdade, a gente se formou na UEL, então... o Kleber, ele é meu veterano. Rapou a cabeça dele? Não, o Não, Kleber... É o contrário. É que eu não fiz faculdade, desculpa. Ele tá perdidinho, ele não sabe o que é isso. O Kleber, ele é 4 anos, né, acima Eu tava de mim. quase me formando e ela entrou na faculdade. E a gente se conheceu lá. Na verdade, eu entrei plantão. para um programa de estágio e o Kleber também fazia o mesmo estágio. E a gente se encontrou nesse programa de estágio e a gente fazia um projeto que chamava Bom Aluno lá da universidade. Uhum. E a gente ficava lá das 6 da tarde às 10 da noite. E foi isso que a gente... No papel, né? No papel. Na Porque prática, normalmente a madrugada gente adrena. estendia além das 10 da noite. A gente ficava até a gente terminar o último caso. Aham. Então, assim, a gente se conheceu dessa forma. Depois, obviamente, o Kleber se formou. Aí o Kleber seguiu carreira, né? Aí ele passou na residência, né? Depois... Enfim, mas ele continuou lá dentro da universidade, fez mestrado, enfim, depois foi para o doutorado. Mas antes disso, ele foi docente. Sim. Na época que eu passei na residência. Aham. Então, ele foi meu professor dentro da universidade. E daí, qual que era o BO, né? A gente já tinha uma amizade muito, muito grande, assim. Tipo assim, ele frequentava a minha casa. Eu também, vira e mexe, a gente saía junto. Lógico. E daí, o que acontece? Era difícil chamar ele de professor. O Kleber, pra mim, Como era levar o a sério, Kleber, né? Só que assim, nossa, eu tomei muito esporro. Não que eu exigia que ela chamasse de professor. Não, mas a gente tinha que manter essa postura, Exato. sabe? Cordialidade. Porque, assim, existiam os outros professores, os mais velhos ali da universidade, que eles faziam questão que a gente chamasse eles de professor, professora, né? A gente não podia falar, você, né? Não, tinha que ter esse respeito, né? Rapaz. Não que Sim, seja né? errado, mas era difícil para dois amigos. Sim, chamar o professor. só não, com que, certeza. né? Mas foi assim e passou essa parte da docência e depois, quando eu terminei a residência, daí o Kleber... Ele chamou eu e mais uma outra pessoa que tinha feito a residência comigo para a gente montar uma clínica. Não Então, a VetCare, era uma outra, né? Uma Ela outra. estava terminando a residência e eu terminando o primeiro contrato de docente temporário na UEL. E aí, para onde vamos, né? E agora? Temos que Aí trabalhar. bate o desespero, entende? Porque É um daí desespero que você- acontece logo depois que a gente termina a faculdade. Só que no Aham. nosso caso, terminou a faculdade, foi para residência, então protelou mais 2 anos. E eu protelei 2 anos da residência, mestrado, então foi indo. Aham. E aí chegou um momento que agora, vamos para onde? Aí eu fui lá com as minhas amigas, convidei ela e a outra, que era a doutora Daniela, para a gente montar uma clínica. Só que eu fiquei lá, o quê? Uns
5, 6 meses no máximo, porque a gente teve alguns Abandonou. problemas. Qual que era o nome? Clinovet, que ainda existe até Aham. hoje essa clínica. Clinovet. Só que na ocasião foi muito burocrático para a gente conseguir a abertura, tudo certo com a prefeitura, mas depois conseguiu, mas saiu minha bolsa de doutorado. Então eu tive que abandonar a clínica e as 2 sócias e amigas. E vão abrir o jogo, né? A gente quebrou o Ah, pau. sim, no começo, total. gente Por falta de quebrou experiência o pau. total, a amizade que e a tinha, gente era imatura pra total. caramba. Mas foi por né? causa da separação. Não. Brigou antes? Pela Não, abertura a da gente empresa. brigou, Ah. assim, A gente tinha por discussões nada. A gente brigava banais. porque eu achava esse copo feio, ele achava umas coisas assim, Eu queria o copo com bizarras, mais água, ela bizarras. menos. Não, é sério, a gente É assim, uma a infantilidade por gente- falta de experiência É profissional. Começando, né? Tudo sério, começando. a No gente privado brigou mesmo. e daí a gente separou. Na verdade, não chegou a separar, porque a gente ficou afastado por alguns motivos. Esse foi um óbvio, Aham. mas ela continuou tocando a clínica junto com a outra sócia e eu continuei na pós-graduação e dando aula. Uhum. E isso se passaram 7, 8 anos, pelo menos. Aí Sim. eu terminei o doutorado, continuei sendo docente por mais alguns períodos. E aí, 2011, ela pede para sair da sociedade da clínica. Eu gosto do Kleber porque ele lembra tudo assim, em Ah, anos. Os cronologicamente, né? É, tudo. Datas Que que me orgulho! marcaram. E assim, 2011 foi um ano complicado de forma particular para mim, mas aí ela sai da clínica, da sociedade, e vai oferecer o serviço na cidade para as outras, e inclusive foi oferecer para o meu serviço. De Aham. anestesia. E Que era a minha para anestesiar formação. nas clínicas né? particulares. Fui, E, ok. fiz ali uma panfletagem, E né, aí, caseira. dessa panfletagem surgiu vamos tomar um café, para não falar uma cerveja no final do dia. E a gente foi conversar, e aí Foi. tá, conversa vem, conversa vai. De repente surgiu uma ideia de Foi. montar um internamento, porque eu já atuava numa outra clínica como oncologista ou como serviço de oncologia. Mas aí ela ficou com um problema de saúde, eu com outro, e meio que ficou com possibilidade de não Stand-by, ter. né? Exato. Ficou só como uma ideia. Mas aí a ideia voltou a amadurecer. O problema volta a ser prefeitura na nossa vida, né? Teve o mesmo Por conta problema? da prefeitura. É que complicado o nosso aqui. problema no passado foi zoneamento, para Aham. poder abrir a Zoneamento, clínica. é. E aí eu acabei voltando para trabalhar na particular, com outra clínica, e a minha colega também tinha o mesmo problema de zoneamento. E aí chegou no belo dia 30 de dezembro, vai o Olha, fiscal meu e Deus. lacrou. Não Meu. pode mais a partir do dia tal. É o serviço dele, eu tô Rua, aqui né? para apontar Rua na dedo. O que é o zoneamento? Zoneamento assim? é onde vai determinar em cada área da cidade o que pode ser aberto ou não. Ah, tá, Nossa, entendi. É, Aham. comercial, Infelizmente, residencial, a comercial tem uma prefeitura, diferença grande. Na época era bem delicado Ela isso. põe a gente, tipo, nós veterinários, clínicas e hospitais, em áreas de indústria pesada, por exemplo. Nada a ver, né? Não. Hoje É. nem a tanto, gente, no passado hoje nem era horrível. tanto, mas no passado a gente É podia horrível. ir abrir onde? Na BR. Nas rodovias. Aí você abre pra fechar, você entendeu? Aham. Porque quem É. que vai, numa É porque- situação de emergência, te procurar lá na Fora o BR? risco, né? Sendo que Aham. o pessoal tá aqui, né? Tá Sim, nessa exatamente. região aqui. E daí eles não permitiam. Então, assim, a gente teve muito problema. Nossa, que esquisito. Muito problema Não, isso mesmo. era muito frequente, e eu não sei por qual motivo, mas o zoneamento Londrina é difícil, mas hoje em dia está mais fácil de conseguir abrir, pelo menos o segmento veterinário. Ainda tem alguns pontos importantes, mas nem se compara com o que a gente passou, não, nada tá disso. bem mais tranquilo. Bem mais. Bem mais. E aí, com isso, com a clínica que eu trabalhava com oncologia, que a minha colega fazia imagem, eu vou para onde? Não tinha para onde ir. Uma outra colega me acolheu até nós montarmos o que é hoje a VetCare. E aí, o que era para ser um internamento, eu precisava ter uma sala para atender. E aí, tinha que procurar prédio, procura aqui, procura ali. Surgiram possibilidades horríveis e ótimas também. Uhum. E a gente fechou com o prédio que a gente está hoje. Só que é um prédio, o Bruno conheceu, é grande, é menor do que o que está hoje lá, mas tinham muitas salas. E o que nós vamos fazer com essas salas? Somos 2, um atende, o outro E o Vai resto sobrar. a gente... Aí nós começamos a pensar, a refletir, Nossa, por é o que mesmo não? prédio? Isso, É o Caraca, mesmo que prédio. massa. desde mesmo quando prédio, a já gente vamos completar abriu. 13 anos agora, ano que vem. Aham. E aí a gente começou a pensar, joguei uma ideia, ela louca já catou a ideia, porque não nós conversamos com os nossos amigos que têm alguma especialidade e vamos convidar para que eles possam ocupar salas. Uhum. Só que uma loucura realmente que deu certo, mas a gente estava muito imaturo, sem saber como administrar. Então a gente convidou alguns, a gente ouviu o não de alguns que julgou que não ia dar certo,
e nos deu as costas e falou, se der certo, você volta a conversar comigo. E hoje, obviamente, Claro que não. né? Claro que não. E que Deus acompanha a pessoa. Paciência, mas nós tivemos vários amigos que acataram a ideia e ficaram com a gente. 2 estão até hoje, que é a doutora Juliana e a doutora Angélica. Outros, por motivos particulares, precisaram sair, mas continuam nossos amigos até hoje. Sim. Só que com isso foram entrando mais pessoas. E aí começaram a nos procurar para ocupar o espaço, porque daí começou a ter chamou atenção na cidade o nome, o serviço. Sim. E aí veio o que nós O estamos... legal, assim, da ideia, né, que a gente pensou, assim, de começo, apesar da gente ter iniciado realmente com internamento, e essa empresa ficou com a gente por alguns anos, e depois começou, a, graças a Deus, a aumentar tanto o meu movimento, o movimento do Kleber, então a gente decidiu falar, não, agora já deu, porque a gente não está conseguindo administrar a clínica como um todo, mais a empresa separada e mais as nossas, né, individuais. Então, a gente abriu mão. E daí, depois disso, que a gente começou a ter essas ideias, né? Do tipo, o que falta aqui para nós, né? Falta um laboratório, né? Porque coleta o sangue, a gente tinha que chamar, né? O laboratório do colega, né? O que falta para nós? Falta um exame de raio-x, um exame de ultrassom. Então, daí foram surgindo as ideias de quem convidar também. E as pessoas, como o Kleber mesmo disse, né? Os colegas especialistas, eles também vieram procurar a gente para falar, como que eu faço, né? Eu tenho interesse de repente, montar um setor de imagem aí. Então, assim, e daí a gente foi realmente amadurecendo essa ideia até a gente formar basicamente a equipe que a gente tem lá dentro. E, assim, o mais legal que a gente fala, que é o que a gente tá aqui, na verdade, um dos motivos, seria esse. A gente queria, na verdade, falar... A VetCare é um lugar hoje que a gente tem vários especialistas, todos eles são especializados, na verdade, né? Num lugar só, né? São empresas independentes, então vamos supor, o seu gato foi lá na VetCare, ele precisou fazer um exame de imagem, uma coleta de sangue, precisou passar pelo cardiologista e pelo oncologista. Você consegue encontrar tudo num lugar só. Só que, assim, somos empresas... Todas diferentes. Exato. Cada um ali São é um CNPJ. Inclusive, CNPJ. Eu sou um CNPJ anestesista. Kleber, oncologista, é um CNPJ. E o que administra. E a VetCare, ela é um outro CNPJ que somos sócios, né? Então, que é o assim, CNPJ do hospital em si, né? Exatamente. Então, assim, cada um ali é um CNPJ, então cada um tem essa liberdade de trabalhar como ele queira trabalhar, né? Então, falar assim, eu vou ficar, o setor da cardio ou da oncologia vai ficar fechado aí 1 mês, porque a gente vai tirar aí 1 mês de férias. Isso facilita muito. Isso facilita muito, porque quantas vezes eu já não tive... Eu levei a minha cachorra, por exemplo, num veterinário, aí dali eu me consultava no veterinário, só que eu fazia? Tinha que sair de lá para ir para outro veterinário do outro lado da cidade, que aí sim, lá ia ter aquele exame. Sim. E às vezes você chegava, fazia aquele exame, aí a médica falava, eu acho que precisa de outro. Você ia para outro veterinário e falava, meu Deus do céu, gastei R$150 de gasolina, fora os medicamentos do cachorro. Exatamente. E tem essa questão também de que hoje em dia o pessoal não tem mais tempo, né? Então, quando você começa a falar para o tutor, olha, né, a gente fez aqui os exames, agora vai precisar de um outro exame, mas a gente não faz aqui. Então, você vai ter que vir aqui retirar o seu animal, você vai ter que levar lá para esse lugar, fazer o exame e depois voltar aqui para internar de novo. Daí, daí a gente até entende, a gente nem se chateia. Porque 10 vezes a pessoa fala, olha, desculpa, mas eu não posso, eu trabalho, eu tenho que pedir dispensa em trabalho. Você não está entendendo que não é possível fazer isso, né? Então, assim, para a gente também daí estava ficando difícil trabalhar, né? Então, por conta disso, hoje, né, eu digo, a gente, assim, obviamente a gente não tem tudo, mas a gente tem uma boa parte, assim, tanto de especialistas clínicos como a área de apoio que a gente fala, né? Está bem assessorado no geral. Exatamente, que é a área de apoio que a gente sempre fala, né? Eu sou uma área de apoio, né? Que, na verdade, é o anestesista, o cirurgião, o laboratório de análises clínicas, o setor de imagem, que hoje a gente conta com raio-x, ultrassom e tomografia. Então, assim, o internamento e pronto-socorro, a gente acaba que trabalha meio que junto ali, porque a gente é quem dá o suporte para o clínico. Então, vamos supor, o Kleber, oncologista, atender um paciente que está ali com tumor e ele precisa entrar na mesa agora. É o Kleber que vai entrar? Não, ele vai fazer o exame ali com as meninas do setor de imagem,
viu o que está acontecendo, manda lá um exame de sangue, passa para mim tudo o que está acontecendo, às vezes passa por avaliação do cardiologista que a gente tem lá, a doutora Thalissa, fez tudo isso, vai para a mesa com quem? Com a doutora Juliana, que é a cirurgiã. Então, assim, esse é o diferencial da VetCare, né? Porque às vezes o pessoal fala, nossa, mas por que a VetCare custa tanto e a clínica do colega é um outro valor? Né? Não desmerecendo, mas é porque realmente a VetCare, às vezes, para um mesmo paciente, a gente acaba envolvendo 10 especialistas. Então, assim, não tem mesmo, assim, como a gente fazer baratear tanto, esse comparativo, porque cada um que está ali envolvido no caso, obviamente, ele cobra, né, por aquilo, porque é o conhecimento, com certeza, é o tempo dele, é o serviço dele, né? É uma entrega bem maior, né? Ah, com certeza, Bruno. Isso nos gera, às vezes, até algum problema, porque como gera praticidade para os clientes, tem muitos que querem continuar na VetCare. E a gente não tem como segurar o cliente por lá no seguinte aspecto. A gente trabalha com serviço de especializações, especialistas ou especializados em cada área. Nós não temos a clínica geral. Então, se chegar um lá que quer fazer vacina, quer fazer uma coisa que não é da oncologia ou das outras áreas que estão lá, vai ter que procurar um clínico geral. Então, a gente recebe o caso ainda na maior proporção de encaminhamentos, que é um caso referido, a gente vai devolver o caso para o paciente e ser continuado com a clínica geral. Então, por praticidade, como um consultório e uma clínica nem sempre consegue ter tudo dentro, pelo contrário, se torna mais difícil. Então, por comodidade, muito cliente quer continuar ali. Então, a gente tem que explicar como funciona para não criar um problema com quem está encaminhando o caso também. E vocês pensam em, por exemplo, trazer um clínico geral ali para ser esse start ali, né? O começo ali do atendimento? Desde o começo a ideia foi não ter um clínico geral, servir como referência com um serviço especializado de apoio para os clínicos. Entendi. Hoje nós temos vários hospitais particulares da cidade que oferecem tudo, mas não foi a nossa ideia inicial e acredito que não seja e não vai ser, porque a gente prefere ter o serviço especializado para apoiar os clínicos gerais e não absorver os serviços que são deles, que é o... É porque daí a concorrência, você não concorre direto com eles, né? Exato, e acaba sendo até uma concorrência desleal, porque vai ser muito mais prático hoje para eu ter tudo ali, não desleal que eu vou estar desrespeitando os colegas que têm tudo, mas não seria justo com quem nos apoiou também no começo querer fazer tudo isso. A gente vai continuar com a mesma política de atender, assessorar todo o paciente ali, o tutor, e devolver o contexto para o veterinário que nos encaminhou. Então, Perfeito. Maravilha. E lá na VetCare, vocês têm quantas especialidades, mais ou menos? Vou chutar aqui, umas 10? 10 a 12, eu acho. Não sei precisar, mas próximo disso. Eu acho que agora a gente está com uns 14, né? Contando a hematologia. Sim, é verdade. É que nós temos algumas empresas que sublocam espaço e temos alguns veterinários especializados que eles locam espaço pontualmente. Então, entraram mais 3 agora recente, então vai ter uns 14 realmente. Por aí, mais ou menos, se você contar todo mundo. Assim. Ainda tem várias outras que nós não contemplamos, mas a maior parte... Só respondendo com relação à parte da clínica geral... Uma porta de entrada que a gente tem ali da clínica geral, vamos dizer assim, é o pronto-socorro. Né? Porque o pronto-socorro é o único setor que eu não posso dizer assim, eles não são especializados em pronto-socorro. Obviamente que eles estudam mais focado para esse setor, né? Para emergência. Mas na emergência você atende de tudo. Né? Não tem como eu ter o pronto-socorro da ortopedia, como é no humano. Bicho, né? aí é foda. O pronto-socorro, o que acontece? Realmente, eles dão esse primeiro atendimento, né? É a ortopedia? A gente tem ortopedista, o doutor Thomas. No dia estabilizou, no dia seguinte liga para ele, ele vai lá e avalia. É oncologia? É oftalmo? Então, isso eles fazem, né? Então, teoricamente, o pronto-socorro, quando é uma situação de emergência, eles são essa porta aí da clínica geral, né? Vamos dizer assim. Mas fazer a clínica geral lá, eu acho que nem cabe, né? Porque senão a clínica geral lá atenderia o quê, né? Uma especialidade, por exemplo, que a gente não tem. Falta ainda algumas, mas em geral... Sabe, não tem, assim, graças a Deus, né? Sim. Praticamente não tem, assim, um especialista ali dentro, assim, que não tem, assim, não dá para encaminhar, assim, sabe? Pelo menos nunca reclamaram. Tipo, nossa, eu trouxe meu cachorro aqui e vocês não têm essa especialidade. Então, se não reclamaram, tá ótimo. Porque lá, realmente, né, os clínicos é só com hora marcada. Sim. Né? Então, isso aí não acontece, porque precisa marcar horário. Até mesmo porque, vamos supor, né? Se o Kleber ele tem algum compromisso pessoal e ele vai concentrar a agenda dele para atender tudo
na segunda e na terça, porque ele vai ter que fechar os outros dias, ele consegue fazer isso, né? Eu já não consigo, porque eu sou anestesista, então é conforme a demanda, né? Conforme vai aparecendo as urgências e emergências, a rotina, enfim, eu vou encaixando na minha agenda. Mas então, isso daí realmente nunca aconteceu. E até mesmo porque agora tem bastante clínica, hospital, né? Então, quando chega lá e a gente vê que não é o nosso caso, a gente fala, olha, né? Porque a ideia realmente, né, como o Kleber disse, né, mesmo quando é um colega clínico geral que encaminha um caso específico de oncologia para o Kleber, ele presta o atendimento de oncologista, de oncologia. Teve alta, devolve o paciente para o clínico geral. Por mais então, que eu veja um outro problema, ideia. se eu ver lá problema de pele, eu não vou encaminhar para o dermatologista e devolver para o clínico geral. Né? Isso, então a ideia é sempre devolver o paciente, né? A gente não quer ficar com esse paciente para a VetCare, a gente quer sempre devolver ele para que o colega enxergue a gente como um hospital de apoio mesmo, sabe? Essa é a ideia, né? E não a gente ficar aí brigando, né? É uma briga, né? Tipo, tanto é que às vezes o tutor mesmo, ele acha que a gente não se dá bem com os outros hospitais, as outras clínicas. Não. E às vezes até o tutor, ele se engana, porque assim, eu anestesio não só na VetCare, eu anestesio em outras clínicas. E eu vou dizer para vocês, eu faço o mesmo serviço, né? É o mesmo serviço. Eu sempre, obviamente, vou dar o meu melhor, seja na minha clínica ou seja na clínica de algum amigo, colega, parceiro, colega parceiro que eu esteja atendendo, né? Então, essa concorrência, assim, acirrada, que às vezes o tutor imagina na cabeça dele, isso daí é fantasioso, assim, a gente, inclusive, eu acho que a gente tem uma relação muito boa, eu e o Kleber, no geral, com muitas clínicas, com muitos colegas da cidade, né? Obviamente, a gente não consegue agradar todo mundo. Sim. Né? Mas você faz parte. Nem precisamos Exatamente. também. Mas tem situação que o tutor acha que está fazendo alguma coisa escondido e vai para outro clínico para ter uma segunda opinião, que é direito de todo mundo, e o outro colega que vai perguntar, Kleber, você já atendeu esse paciente ou fulano? Então, a gente conversa também, porque... Há um respeito por a gente devolver o paciente, então quem vai receber depois vai entrar em contato com a gente, isso é fato. Ou vai pedir um exame que está faltando a mais. Sim. E tem colega também que encaminha e não quer que devolve. Pode ficar aí, finaliza tudo e não quer devolver. Tem mesmo. Tem alguns que não querem que clínicos que falam, eu estou mandando, mas não precisa mandar de volta, o caso é de vocês. Isso. Só se terminar tudo, aí depois volta a situação, volta com ele. Os clientes, eles acham que a gente não se conversa, né? É a mesma coisa na nossa área, assim, pessoas que trabalham com vídeo, eu conheço diversos, né? Inclusive aqui, por exemplo, né? A gente se conversa, então a gente acaba sabendo das coisas, exatamente. Né? A gente sabe o podre de todo mundo. Aquela ali não sabe falar, aquela ali... A gente já chega pronto pro cliente. Mas esse cuidado que o tutor tem com o pet é porque hoje em dia, comparado com antigamente, mudou muito o cuidado, né? Parece que o cachorro ou o gato ou outro pet assim, ele se tornou meio que um membro da família, assim, já, né? Não, parece, não, certeza. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente só vai agradecer os patrocinadores 2 minutinhos, sabe? Porque eu tenho muito interesse nessa área aqui, porque é muito louco, é muito louco. Bom, meus amores, é o seguinte, se você quer interagir nessa live aqui, você tem alguma dúvida aí sobre o seu pet, ou sobre oncologia, ou sobre anestesia, aqui, ó, manda a sua dúvida aqui no chat. Nós estamos ao vivo aqui, beleza? Então, nós teremos o maior prazer em ler e os tutores aqui. Os tutores não, o tutor sou eu e o Bruno. Não sei, vocês têm pet? Tem pet? Então todo mundo é tutor. Então todo mundo é tutor. Os profissionais aqui da área vão esclarecer para você. Então, bota a sua dúvida aqui embaixo. E também deixa o seu like, siga a gente lá no Instagram, @conversariapod, se inscreva no nosso canal de cortes do Conversaria Podcast, tá? Siga a gente e dê essa moral para esse projeto londrinense, fechou, meus queridos? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, o primeiro deles é o Seu Espaço Estúdio, que é esse espaço lindo e maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Quer fazer um fake cast, quer fazer um podcast, quer fazer uma live, quer fazer um ensaio profissional aí para sua empresa, para sua marca, para sua firma? Contrate o serviço da Seu Espaço. O QR Code está na tela aqui, ó, e o link está na descrição, né, Bruninho? É isso aí. E aí, agora eu queria fazer um convite para você que participa de um podcast, de uma live, de um programa de TV e quer transformar essa sua participação em cortes para as redes sociais. Se você publica no Instagram, essa é uma grande oportunidade para você produzir vídeos sem precisar ficar gravando mais conteúdo. Então, chama a Ocupa Digital, tem o QR Code aqui na tela ou então o link na descrição. Vem conversar com a gente que a gente pode transformar
transformar a sua participação em, sei lá, 6, 10 cortes a mais para você utilizar no seu Instagram, né, na sua rede social. Exatamente. Você que tá fazendo academia, não aguenta mais comer ovo, não aguenta mais comer frango, a boca já tá empapuçada. Chegou a hora de você comprar um suplemento, neném. Então é o seguinte, se você quer comprar um suplemento de qualidade e com preço muito bom, vai no QR Code aqui ou no link da descrição e vai comprar os seus suplementos lá na Growth Suplementos, fechou? Além desses suplementos já serem baratos, nós temos o cupom de desconto CDF, tá bom? Que é do Cortes da Fórmula, que é um canal que nós temos lá no YouTube. Então não perde essa oportunidade de pagar mais barato nos suplementos que já são baratos. Acabou? Não, aí tem a canequinha. Só agradecer aqui, né? A Gabi é o nosso Ah. parceiro aqui com as canecas personalizadas. Verdade. Inclusive, se vocês precisarem personalizar algumas canecas, algumas canetas, fica aí a disponibilidade deles para vocês também. O pessoal aí na VetCare, né? Presentear os clientes, os funcionários. Os pets. também. Fazer uma caneca pro cachorro. Ou uns potinhos. É, os potinhos também, né? Aí eu não sei, eu tenho que perguntar para eles se eles fazem. Aí eu já não sei. Chegou? Perfeito, Chega. bora. Manda sua dúvida aí, Vou, que eu sei ó, que você seguinte, eu sou uma pessoa muito curiosa nesse ramo, porque eu gosto muito de cachorro. Não, ele tem cachorro, ele já teve um monte de tartaruga, coelho, calopsita, tem umas 3, né? Já, 3. Então, tinha 2 cachorros. Eu gosto de bicho. Gosto de bicho. Mas eu gosto mais, assim, de cachorro, sinceramente. Mas, assim, como é que vocês enxergam essa nova forma das pessoas enxergarem o animal de estimação como se fosse mesmo um membro da família? Porque antigamente era um pouco mais bruto, né? Um pouco mais, o cachorro tá aqui pra proteger minha casa. E dentro de casa não entra, é só lá fora pra proteger o quintal. Como é que vocês enxergam essa evolução, assim, que hoje... É perigosa. Perigosa. Ela é muito boa pro bicho, pra pessoa que tá ali, mas tem que tomar um certo cuidado, porque há algumas pessoas que acabam invertendo uma posição ali de importância e faz coisas que talvez não sejam mais coerentes. Digo isso financeiramente, emocionalmente, ela vai se entregar de uma forma muito, às vezes, perigosa mesmo. Mas, de uma forma geral, o animal, o cão, o gato, que são os 2 focos que a gente trabalha mais, não só esses, ele vem suprir talvez uma carência atual que as pessoas estão passando. É muito comum, hoje em dia, pessoas morarem sozinhas, não querem compor uma família ou fazer um casamento, não querem ter filhos, então esse animal vem para suprir, entre aspas, essa situação. Não acho que é a única, mas às vezes coloca um carinho tão exacerbado em cima que quando o animal fica doente, essa pessoa, às vezes, não sou da área, mas pode adoecer, né? Ela vai surtar ali por um desequilíbrio emocional importante. Então, óbvio que é muito bom, é muito agradável ter um bicho por perto. Para quem trabalha com isso, é ótimo que a gente vai ter mais serviço, mais paciente para atender, mas a gente tem que ter um pouco de cautela, porque, no geral, a gente não pode simplesmente querer colocar um animal substituir uma pessoa. E, às vezes, a gente ouve isso de cliente que prefere estar com um animal do que uma pessoa. Compreensível, mas talvez não seja o mais coerente. Mas, de uma forma geral, nos últimos 10, 15 anos, tem se intensificado muito mais a proximidade de seres humanos com os animais. Cada vez mais a gente percebe que está aumentando o número desse vínculo afetivo. E isso aumenta uma cobrança para nós em relação a atendimento, ao que vai ser feito, ao diagnóstico daí para frente. Porque se eu estou com um animal, eu quero saber o que ele tem, eu quero tratar da melhor forma possível, então vai exigir do veterinário uma atualização, uma cobrança contínua. É verdade, eu não tinha parado para pensar nesse ponto de vista que a cobrança agora do cliente é bem maior, né? Sim, porque ele tem na palma da mão acesso a qualquer coisa, errada ou certa, mas ele consegue acessar fácil. E tem a parte sentimental também, que está bem mais forte, né, do que era alguns anos atrás. Sim. É porque eu posso falar a minha idade, espero que a Deia não se importe, porque ele vai comprometer já com a gente bota um pi. Isso! Mas eu tô próximo dos 50, ok. Até aí, beleza. Dos meus 50 anos, foram várias fases que eu tive de bicho e cada uma foi diferente da outra. E não só a minha, porque 25 anos que eu tô completando essa semana, esse mês de formado, é óbvio que por ser veterinário facilita muita coisa, mas eu tenho amigos e parentes que não são veterinários que eu vejo a forma que eles vão atuando também nos seus animais. E é muito diferente. Não é porque tem um amigo ou um sobrinho ou filho ou irmão que é veterinário que vai fazer tudo certinho, faz as besteiras também. A gente percebe que no dia a dia as pessoas mudou totalmente. Não é simplesmente dar uma ração. Qual é a ração? Porque antes só tinha uma opção. Hoje tem inúmeras e tem da boa a ruim, mas a pessoa quer buscar o melhor.
É verdade. Eu vejo isso na casa dos meus pais. Nos meus Sim. pais era assim, antes era só cachorro fora de casa. A ração era da mais barata. O contrário. É isso. Agora, Aquela assim, ração por quilo, né? o meu pai ainda ele é um pouco mais... Das antigas. Raiz. das antigas. Raiz. Mas aí junta eu e meu irmão, que é mais novo, aí... vamos pegar um gato? Aí o gato, ele faz o que ele quiser da casa, né? Exatamente. É o dono da casa, literalmente. Aí já pegou um segundo gato, e aí o gato deita no lugar A partir do dele. terceiro vira um problema. Exatamente. Então, é que tem um cachorro e 2 gatos. chama Então já tem direto. 3... Lá tem 3 pets, entendeu? Na minha casa agora tem 2 gatos só. Então, a gente tá caminhando, assim. Mas eu vi essa mudança em casa mesmo. Mudou Sim. muito, assim. Antes era só pet fora de casa pra cuidar da casa. E a gente Agora... acaba fazendo, eu vi a Andréa fazendo, e eu vi eu mesmo fazendo isso ano passado, quando o meu animal e ela com o dela chegou numa situação de envelhecimento ou de doença, a gente se privou de fazer algumas coisas porque podia acontecer alguma coisa com aquele animal e como que a gente vai fazer? Então, é deixar de visitar um familiar. Óbvio que eu deixo por outros motivos também, mas mas é não viajar Pode ser só com uma amigos, desculpa, né? exato. Deixar de viajar ou de interagir socialmente com outras pessoas, porque eu tô com, no caso da minha gata ano passado, uma situação clínica delicada e ela passou isso com a cadela dela, tem uns 4 anos. Então isso muda porque a pessoa vai adquirir uma responsabilidade. E ainda hoje tem as pessoas responsáveis em aspas porque ela levou no veterinário, mas ela não quer fazer nada, só levou e boa. Mas é a minoria, felizmente. É o desencargo de consciência, né? Exato. E hoje também a gente percebe o quê, né? O tutor, ele tá muito ansioso, né? A gente fica ansioso. O tutor já vem ansioso. Porque é óbvio, né? Nenhum tutor, ele vai procurar o veterinário porque tá tudo bem. Não tá tudo bem. Sim. Algum problema tá acontecendo. Ele tá lá, não é porque eu vim fazer um check-up. A gente Até gostaria tem muito. alguns, mas só Esse é minoria. Alguns fazem, Sim, realmente, minoria. principalmente com o Kleber, né? Porque a oncologia, ela pede, né? Para que seja feito aí um check-up, né? Sim. Mas dificilmente você vê um cliente que tá lá, tipo, feliz, né? Feliz, eu tô aqui porque tá tudo bem. Não, né? Normalmente tem algum problema. Então, ele já chega lá com uma carga, né? Com uma Sim. carga. E isso não tem nada a ver com a gente mesmo. A gente não é culpado disso. Só que a gente pega isso daí pra gente, né? Exato. Então, é isso que o Kleber falou, né? Já vem uma carga pesada pra gente, né? E dependendo do relacionamento que esse tutor tem com esse animal, seja ele gato, hoje em dia é mais gato e cachorro, né? Mais cachorro até do que gato. Mas você percebe que o vínculo, às vezes, é tão grande que não é só o tutor que é ansioso. O cachorro ou o gato também é Tem um ansioso. reflexo. Tem um reflexo. Então, você começa, você pira. Daí, tanto é que hoje, assim, eu participei de um congresso de anestesia bem recente, que foi aqui em Londrina, o brasileiro. Uma das palestras de encerramento ali era sobre a síndrome do burnout, né? No anestesista, no veterinário, né? Porque uma época isso daí estava super na moda também, né? Para falar. Porque realmente, né? Eles falam, né? Que o veterinário, não só veterinário, né? Eu acho que daí são vários setores, né? Principalmente da saúde, que eles acabam sofrendo mesmo essa síndrome, né? Por questões mesmo de cargas, né? Sim. De Muitas toda essa horas cobrança, de todas essas horas trabalhadas e que daí você não dorme, enfim, né? E realmente, né? Às vezes, se a gente vem com toda essa carga, com toda essa responsabilidade, né? Chega uma hora que realmente você tá ali quase que ligado no seu automático, né? Você já não tá mais dando o seu melhor mesmo, né? Você já tá fazendo ali o que, sei lá, né? É o seu automático mesmo. Você apertou o botão, começou a trabalhar, desligou o botão e vai embora, né? Você já nem sabe, mas não tá nem pensando, né? O que é que você tem que fazer, o que é que você tem que ver, o que é que você tem que... Então, assim, realmente, tudo isso, assim, mudou, com certeza, pra gente, melhorou, porque hoje em dia você vê os tutores, graças a Deus, hoje dificilmente, às vezes, eles levam para um clínico geral, muitos deles já procuram um especializado, um especialista, né? Então, até mesmo porque antigamente a gente ouvia muito lá na VetCare, né? Eu já gastei... sei lá, já vendi o meu carro, né, e não resolveu. E daí, às vezes, a gente pensa, mas o carro não foi investido aqui com a gente, né? Ele, né, vendeu o carro, ele perdeu o carro, sei lá, vendeu o carro, mas ele realmente injetou o dinheiro dele em outro lugar. Então, assim, e quando ele realmente, às vezes, chega para nós, às vezes, realmente, a gente vai ter que fazer
outros exames que daí ele, infelizmente, já não tem mais essa condição de gastar. Então, assim, e hoje em dia, como está muito fácil o acesso, a gente percebe que esse tutor, ele já, nossa, tem um oncologista. Então, ele já procura direto o Kleber, por exemplo. Ele já não vai no clínico geral, que vai fazer um monte de exame, que depois vai mandar para o Kleber, que daí o Kleber vai pedir outros exames, né? Às vezes nem era necessário todos aqueles, às vezes o Kleber já direciona para alguns mais específicos. Exatamente. Então, melhorou nesse sentido, pra gente melhorou, mas a carga emocional realmente eu acho que tá bem pior. Tá pegado, né? Tá que daí pior. sobrecarrega os dois lados, né? Tá pior. Porque a gente começa a atender e começa a indiretamente absorver os problemas dos outros. Não tem como. E tem aquela famosa situação que você absorve a energia pesada de um cliente e aquilo acaba com o teu dia, o resto, porque você está pensando naquele paciente ou naquele problema do tutor que não é seu. Então é uma situação, por esse motivo que eu falei, preocupante, porque é muita entrega para um único foco e esquece que tem ao redor. Mas de uma forma geral, voltando ao que a Andrea colocou, a participação de um clínico geral ainda é muito importante para às vezes não acontecer. Por exemplo, o hospital oferece um serviço de apoio também externo, laboratorial, imagem, enfim. Um cliente vai lá de uma outra clínica para fazer um ultrassom. E ele está saindo do fundo da sala de ultrassom para ir embora, ele vê lá dermatologia, oncologia, outras especialidades. Ele vai e busca um atendimento, às vezes, sem ter necessidade. Às vezes, um clínico geral saberia resolver, ou ele busca oncologia e a dermato. Ele não vai saber sozinho distinguir qual que é o problema. Então, o clínico geral ainda tem uma importância muito grande nesse aspecto para fazer um direcionamento, mas acaba que ainda tem, de novo, como ele colocou, alguns exames que acabam sendo desnecessários. Para quem está na área, fica mais fácil. Se eu sei que aquele tumor é o mais provável, eu não vou pedir para avaliar diabetes, não naquele contexto inicial, talvez depois sim. Então, acaba gerando alguns gastos iniciais que possam ser desnecessários, mas o clínico tem uma importância bem grande nisso, clínico geral. Uma coisa que o André comentou, essa questão de gastar o carro, né, de já ter gasto um tanto, isso é uma questão que, por exemplo, eu tive um problema com o gato, inclusive acho que eu já comentei com vocês, né, e meu, a gente gastou o carro aí, no nosso carro, e também não encontrou. E eles colocaram uma justificativa que eu queria abrir aqui para ver se realmente é assim, mas que com o pet, com o gato, com o cachorro, não é igual com o ser humano, que o ser humano fala o que ele está sentindo, é mais simples de você encontrar, às vezes, o que é realmente, porque ele fala. Mas no cachorro, no gato, não é tão fácil assim, porque ele não vai comunicar, pode ter os sintomas, mas aqueles sintomas podem ser de diversas coisas. Sim. É realmente mais difícil encontrar a doença e ir direto ao ponto ali com um cachorro, com um gato, do que com um ser humano mesmo? É diferente em partes, porque se for pegar uma criança, ela também pode não estar falando ainda que ela verdade, ainda não está prosseguindo. Então, é o pai e a mãe que vai ter que se atentar ao que a criança está se manifestando. Sim. Ou o responsável por aquela criança. Mas, obviamente, que por ser mais de uma espécie, já dificulta um animal não falar, mas às vezes uma mudança de olhar. Para quem tem um cocker, então, vai saber bem o que eu estou dizendo, que é a mudança de olhar. Vai já mostrar alguma coisa que, no mínimo, não estou me sentindo bem. Então, aí vai buscar o que mais, e cabe ao veterinário saber questionar ao tutor informações que vão ser úteis. E vai desde o que está comendo, aonde ele passou as férias no final de semana. Ou no ano passado, enfim. Muito questionamento vai ter que ser feito. Mas é algo delicado, porque a gente pode investir numa coisa que eu vou colocar na minha linha de raciocínio, que pode ser aquela doença, e chegar no final, não foi. Sim. Então, eu excluí uma doença. Só que eu tenho várias outras possibilidades. Eu vou ter que às vezes, começar por outro caminho. E isso vai demandando um gasto maior de exames. E, às vezes, até de medicamento. Porque, no primeiro instante, eu posso fazer alguns exames que me dão um direcionamento para tratar, só que eu vou acabar tratando um sinal clínico porque eu não consegui confirmar o diagnóstico. E aí vai o escape, vai o escapamento, vai todo o pneu, vai todo o banco do carro e o carro inteiro depois. E, às vezes, não vai funcionar porque não chegou ao ponto. É comum chegar para mim, às vezes, uma situação que o animal tem evidentemente um tumor, só que eu não consigo acessar de forma simples para estabelecer um diagnóstico. Como que eu vou tratar? E se não for tumor, que tem outras doenças que podem formar lesões parecidas com tumor, eu vou colocar uma quimioterapia, não é? E aí? Então, complica um pouco mais. Mas o que acaba encarecendo também é o fato da rotina veterinária ainda ser menor, absurdamente menor do que a humana.
Então, se eu pegar uma rotina de ultrassom, a pessoa que faz ultrassom na medicina provavelmente vai fazer lá uns 20, 30 exames por dia, acredito que facilmente. E ele vai laudar no transcorrer do dia. O nosso é uma rotina que tem um número bem menor e ainda por cima o clínico que encaminha, ele vai querer, ou o próprio tutor, um laudo naquele momento. Então, pelo menos lá com a gente, o laudo sai na hora. Dificilmente vai ser encaminhado no outro dia. Enquanto que na medicina, praticamente, por provavelmente ser um número muito grande de exames, vai ter 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 para sair um laudo. Acabei de com meu pai agora recente, daqui 10 dias está o laudo pronto. E aí, eu vou ter que esperar, vou fazer o quê? Vou chorar? Não adianta. Na veterinária não adianta a gente querer fazer isso, porque os clientes tutores e os clientes veterinários vão cobrar rapidez. Então, isso acaba fazendo com que o custo aumente, porque eu tenho menor tem mais agilidade de fazer. Exato, eu não vou conseguir fazer mais uma rotina. E no caso de laboratório, exames laboratoriais, a demanda que vai chegar é pequena comparado com o laboratório humano. E às vezes eu abro um kit de um reagente, eu vou ter que jogar fora no dia seguinte, porque eu não consegui consumir num dia todo ele. Então isso encarece. Sim. Ou no caso da tomografia, eu tenho que manter um aparelho de ar-condicionado ligado um tempo maior, porque a máquina vai esquentar e se eu não tiver exame para poder pagar aquilo, vai encarecer depois também. Então são várias nuances que vão ajudando a aumentar custo, né? Sim. Entendi. E um outro ponto importante que hoje em dia está começando a aparecer mais são os planos de saúde que na medicina tem, por mais que já tenham pontos controversos, muita gente está saindo, muitos médicos estão saindo dos planos. Mas a veterinária são poucos os planos. E os poucos que começaram há 10, 15 anos começaram talvez de forma equivocada e os atuais estão vindo com uma proposta mais séria. E aí começa a talvez facilitar um pouco a diminuir custo dos tutores. A gente está meio que na contramão, né? Enquanto hoje os médicos, né, os dirigentes, né, eles estão saindo do plano, cada vez mais você vê que aparecem empresas, tipo a Porto Seguro. A Porto Seguro tem a Porto Pet, né? Legal. A Pet Love. A Pet Love tá vindo com tudo aí, com esse negócio de plano de saúde pet, E aí chega né? um cliente, eu sou segurado desse plano, e aí eu não sou vinculado? Então Exatamente. Então, assim, e daí como a VetCare ela funciona dessa forma, vamos supor, não é porque o Kleber vinculou a Porto Pet que eu também preciso vincular a Porto Pet, né? Então, cada um de nós, a gente trabalha com uma independência, né? Então, isso daí também às vezes complica um pouco, né? Porque, vamos supor, 20% da VetCare atende plano Porto Pet, os outros 80% não. Então, assim, a gente não consegue hoje, assim, né? A gente não tem realmente uma adesão 100% e eu realmente nem sei como que funciona exatamente esses planos de saúde. Eu sei que alguns ali de dentro do hospital, eles trabalham já com um plano, né? Mas eu, particularmente, não trabalho e eu imagino que o Kleber também não. Bom, o Bruno falou sobre o caso do gatinho dele e mencionou que... Agora eu ia fazer uma pergunta, eu tava pensando nessa pergunta. Gastou bastante. Eu ia fazer uma pergunta aqui muito boa, mas fugiu da cabeça, mas eu parto para outra. É porque... Foi o gatinho lá que eu levei pro hospital? Não, foi esse foi outro. Esse que foi pro hospital era para ele ter falecido. Ah, tá. Mas eu não. Deixa eu explicar. É que ele era filhote. Ele era filhote, era pequenininho. Meu irmão tava brincando com ele e ele pisou na cabeça do gato. Nossa. E o gato sobreviveu. Sim, e durou 2 anos, assim, depois de ter acontecido isso. Com muitas sequelas. Era cego, não enxergava, não andava direito, não ouvia, acho que ouvia, mas não tinha muito olfato, muitas limitações. Aí depois, por essas questões, ele acabou falecendo 2 anos depois, né? Mas o meu foi recente, agora, por causa de questão de acostumar com outro gato. A gente tinha um gato e aí a gente pegou outro. E nessa transição, o gato é meio frescurento, né? Mas não é nem questão de frescura, o comportamento felino é difícil, não é uma coisa tão mais simples como um cachorro. Então, exatamente, é bem mais difícil. Mesmo umas síndromes assim, que é complicadíssimo. É coisa da cabeça deles, assim? Como que é exatamente? Olha, vocês sabem? Eu não sou da parte de felinos, acho que nem o Kleber, e a gente também não mexe com essa parte de comportamento, mas a gente sabe que eles desenvolvem, sim, uma síndrome inflamatória mesmo, doença, não é coisa... É psicológico, mas que daí acaba que vira uma doença, né? Reflete no físico daí. É real, sabe? Então, assim, eles começam mesmo a ter problemas gastroentéricos, foi isso que aconteceu,
e vira realmente um problema sério que realmente às vezes culmina no óbito. Ele parou, momento de fazer a ele introdução parou também. de comer, é que a gente não sabia, pra gente era tipo, Era só é que na verdade, mais um, né? os outros gatos que a gente teve lá com minha avó e com meus pais, foi natural. É que na realidade, os gatos que tem lá que minha avó que cuida, né, mas é nos meus pais, eles são muito na deles, eles são muito isolados. Então eu acho que talvez, tipo, eles não sintam porque eles ficam cada um num canto e a casa é grande também. E aí você coloca um diferente. No meu caso é um apartamento de 60 metros quadrados. Não tinha como eles ficarem longe exato. um do E outro. aí acabou tendo esse problema e ele tinha diarreia, sangrava também, não comia muito e Pode acontecer diversos sinais. A minha gata que eu perdi ano passado, quando ela começou a ter problema, ela tinha 14 anos e eu resolvi colocar uma outra de 2 meses na vida dela, que não foi nada agradável. Ela parou de comer, parou de tomar água, ela não ia na caixinha de areia fazer o xixi, as necessidades dela, então ela começou a ficar desidratada e aí começou a desencadear vários problemas que culminou com uma doença renal grave. Caraca. E eu consegui reverter um pouco mais fácil, obviamente por ser veterinário, mas não é uma situação simples de reverter. Tem paciente que não reverte, tem paciente que precisa de hemodiálise, tem paciente que pode virar óbito por questões que já tinha comorbidades. E a minha gata ficou com esse problema e eu consegui manter por mais 2, 3 anos e aí isso agadizou e eu acabei perdendo. Então, a introdução de um outro animal numa casa, principalmente quando gatos, tem que ser muito bem planejada. Se é um ambiente que só tem um gato, vai ser mais propenso a ter problemas de convívio, porque ele está acostumado com você. Se ter mais um ser humano junto, é com esse grupinho que ele está habituado. Colocar outro não vai ser tão simples. Então, E como que deveria ser assim, mais ou menos? eu não vou saber te explicar com todo o detalhe, mas tem como fazer o manejo no ambiente para ficar menos estressante para esses gatos, sem produtos que você pode colocar em spray no ambiente, tem difusor de ambiente para poder, com feromônios, para poder ficar menos estressante tudo, ele aceitar não só ser transportado para uma clínica veterinária, mas para conviver. Por exemplo, se eu vou mudar de apartamento, eu tenho que preparar o novo local que vai chegar esse gato, porque só isso já pode ser um estresse, sem colocar um outro gato na vida dele, ou um cachorro também, ou uma criança, enfim. Então, fazer esse preparo vai ajudar a minimizar esse desconforto. E aí vai chegar, se não faz um preparo adequado, ter problema até de sangramento, como você colocou. Então, isso é uma situação e eles comum. falam mesmo, né, de fazer essa introdução lenta, né? Então, você que mora no apartamento, de repente você põe o filhotinho ali num quarto de visita e deixa o seu gato, o que mora ali, sentindo o cheiro, né? Daí, aos poucos, você vai meio que deixando, chega perto, né? Então, assim, essa realmente, eles orientam, né? É o cat friendly lá, né? O famoso. É você fazer isso, mas realmente, né? A gente sabe que, às vezes, a gente não consegue fazer exatamente dessa forma, até mesmo porque, né, a gente, às vezes, nem sabe, né, o que é que pode, tipo, causar, né, no animal, né? Então, assim, mas existem, sim, existem várias orientações, assim, que eles passam mesmo para você introduzir, principalmente o gato. O cachorro, não. O cachorro é mais tranquilo, mas o gato... Eu fico pensando, será que isso acontece mais com gato de casa? De casa não, de apartamento? Porque, por exemplo, um gato de rua... Possível, porque ele está fechado nos 60 metros que você falou, nos 40, nos 100 e pouco, e o de rua tem espaço. Ele vai ver um passarinho mais fácil, outro gato. Deve ser, né? E tem a área de escape, né, Bruno? Sim, porque que nem eu tenho 5 gatos. Mas assim, eu moro... Um dia eu chego lá. Eu moro... 60 metros quadrados, não tem como não. Bruno, eu juro pra você, a hora que você vê, você tá pegando, né? A hora que você olha, você, que bonitinho. Assim. Você bota pra dentro. E eu vou falar pra você, viu? Olha isso, né? Eu sou veterinária, eu sei que... eu sei muita coisa, assim, eu não sei, mas muita coisa também sei, né? Mas na minha casa, não teve nada disso. Eu tô falando isso pra você porque eu já li, porque em algum momento eu já tive uma colega, a gente já teve uma colega especialista em felinos lá dentro da clínica, que hoje ela tá lá no Canadá. Então, assim, mas lá em casa foi assim, que bonitinho, coitadinho, não tem dor. Nossa, pode ver, pra mim era sempre assim, é tão feinho, nossa, mas tá feio, tá com a pele tudo destruída, vou levar pra mim. Vou cuidar. Vou deixar no zero. Pegava pra mim e levava pra casa. Então, assim, daí os outros adultos, né, eles ficavam olhando, e o que eles faziam? Vazavam.
Então, assim, eles se escondiam, né? E como é casa, que nem você falou, né? Eles iam lá pra moita, eles vão pra qualquer lugar. Mas, tipo assim, eu não quero estar perto de você, né? Então, eles tinham um lugar pra escapar. Sim. Agora, realmente, né? Dentro do apartamento já é mais Não difícil. tem Não isso. tem, eles não têm uma escolha, né? Ou você convive ou você convive, né? Bom, eu Você lembrei vai da fazer o quê? pergunta agora. Aí. Legal! Eu ia estar voltando pra casa. A gente tava falando aqui sobre alguns sinais que os animais costumam dar, assim, pros seus tutores, né? E no começo da conversa nós mencionamos que muitas vezes é até difícil você identificar e o bicho não fala, né? Pra você passar pro seu veterinário. Então eu queria que vocês passassem, assim, alguns sinais que cachorro, gato apresentam, assim, que o tutor tem que ficar esperto. Eu lembro que já falaram pra mim, o focinho tá seco, tá acumulando remela no olho. É mito, né? Não sei. Não necessariamente. Então, assim, alguns Tem sinais... algum fundo de verdade. Alguns sinais básicos, assim, que o tutor, ao olhar pro bicho, fala: eita, não tá muito normal esse bicho aqui. Na verdade, qualquer coisa que ele julgue que tá fugindo ao normal do dia a dia. Porque o meu pode ter o nariz seco porque já era seco mesmo, mas é uma situação que pode ser um sinal clínico. O olho com secreção pode ser um sinal clínico para algumas doenças infecciosas, principalmente, ou por inflamação, por outras causas. Então, fugiu ao habitual do dia a dia, vai persistir ou tá persistindo, tem que buscar algum auxílio. Porque no momento que eu dava aula, uma coisa que eu sempre frisava se um tutor de Golden, como a minha sócia querida se ela chegar para você como cliente e falar: a minha cachorra não tá bem e a cachorra tá fazendo festa, acredita na tutora. Porque é uma raça que é feliz e é um passeio, só que vai ter alguma coisa que mudou na casa. Então, esse pequeno detalhe que o tutor percebeu tem que ser levado em consideração. Tem raça ao contrário, tem quentão de cólica, que hoje em dia quase não tem mais, é uma raça muito depressiva. Então, qualquer coisa, eu tô lá já tomando antidepressivo. Mas é uma raça querida. Mas, assim, qualquer sinal. Os mais comuns vão ser os digestivos. Vômito, diarreia, não querer comer, às vezes salivação, porque mexeu em alguma coisa que não era o adequado. Então, isso tudo são sinais mais fáceis do cliente perceber: queda de pelo, a pele vermelha, coceira, o prurido muito intenso, tosse, as próprias secreções. Mas tem situações que o tutor pode passar desapercebido. Por exemplo, na minha área, um nódulo. Ele pode achar que é uma coisa banal e aquilo pode ser o começo de um tumor. Uma ferida machucou, mas não está cicatrizando. Por que não está cicatrizando? Alguma coisa está errada. Então, qualquer coisa que foge ao habitual tem que ser procurado o veterinário. E, às vezes, o que é um sinal preocupante e o cliente não dá importância, ele está comendo bem, come um monte, está tomando um monte de água. Isso é um sinal muito preocupante para nós e para eles, Exatamente. porque a chamada polifagia, comer mais do que o habitual, é uma fome patológica. Eu posso comer muito porque eu estou com muita fome, mas daqui a pouco eu não vou querer comer, eu vou ter vai estar saciado. Né? Exato. A mesma coisa com água. E tem paciente, tanto humano quanto animal, que não, isso é um sinal de alguma doença. Pode ser um sinal de diabetes, pode ser um sinal de uma outra doença qualquer. Então, tem que se chamar atenção, a obesidade. Todo mundo que vai chegando numa idade vai ganhando um certo peso. Só que não é aceitável ganhar mais do que seria o adequado ali, enfim, tolerável. Tudo isso tem que se chamar atenção. E aí, quantas tem que vezes buscar... a gente já viu também, né? Chegando o tutor lá, ele tá gordinho, tá bonitinho, tá engordando, né? Saudável. Aí chega aquela fêmea com aquela barriga enorme. Aí você vai rodar um ultrassom dele, é tudo útero. Tipo assim, é uma infecção de útero horrorosa, entendeu? E pro tutor, o que acontece? Pra mim, né, tá engordando, o abdômen tá crescendo, é sinal de gordura, é saúde, né? E não é, né? E quando que esse tutor percebe? Quando esse paciente, ele começa mesmo a ter vômito, alguma coisa assim. Então, nem tudo aquilo que a gente acha é o que é mesmo, né? Às vezes a gente acha errado, né? Sim. Recentemente, eu até falei pro Bruno, eu perdi minha cachorra. Uma cachorra muito querida. Vou começar a chorar aqui. Pegar um lenço. Pegar um lencinho. Ela tinha 15 anos, na verdade, a Luma. Beijo, Luma! Beijo. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. E, inclusive, eu até comentei com o Bruno quando ele combinou com vocês, porque eu tratei lá com vocês a cachorra. Inclusive, foi muito bem tratado. Foi muito bem tratado. Foi muito bem tratado. É porque, assim... Não vou falar o que você me falou. Não vou falar, não. Não, mentira. Da verdade. É porque, assim, eu quis puxar esse assunto porque é o que a gente tá conversando. Eu não consegui observar os sinais da minha cachorra. Entendi. Porque ela era muito dócil. Ela era muito boazinha. Um chamego de... Tanto é que a minha mãe, ela não curte cachorro. E ela foi o único cachorro que ela gostou. Entendeu? Então, assim, ela não demonstrava nada. Só que daí, quando eu fui perceber os sinais,
E eu levei pro veterinário. Inclusive, foi uma falta de... Antes de levar para vocês, eu levei em outro veterinário. Foi uma falta de profissionalismo dele, porque quando só resumindo, ela tava com, acho que um tumor no estômago. Que daí já tava até saindo pelo ânus. Que daí foi quando eu fui observar. Caraca. Isso aí. Já tava juntando vermezinho e tal, não sei o quê. E aí eu levei pra esse veterinário. Aí cheguei lá, falou, ó, cara, ela é boazinha, tá, mas eu só consegui identificar os sintomas agora, que ela tá mais quietinha. Ela começou a se coçar o ânus na grama, né? E aí levei e tal. E aí quando o cara levantou o rabinho dela assim, ao invés dele falar, ó, a gente vai ter que tratar, tal, não sei o quê, ele fez assim, ó, puta que pariu. Juro. Ele fez isso. Ele levantou o rabo dela e puta que pariu. Aí eu falei, fodeu. Na sua frente. Agora ferrou, porque eu acho que começou a acumular algumas larvas, sabe? Então, antes de sair lá do veterinário, eles tiveram que fazer uma lavagem, retirar o excesso de larvas lá pra depois começarem a fazer os exames. Mas aí, pelo que você descreve, que nada seja, coitada, Sim, Deus sim. a tenha. Possivelmente era uma coisa que, pela faixa etária que ela estava, já estava muito mais calma do que já habitual, ela já não tinha os reflexos tão aguçados, então mosca chega mais fácil e ela não vai conseguir espantar e nem vai perceber. E se tem algum resquício de fezes que o seja do lado do ânus, pode colocar... Atrai, né? Exato. Nossa. Então vai girar isso, vai virar uma ferida. Possivelmente são coisas separadas, porque o estômago se tiver um tumor, uma doença, não vai conseguir causar um problema até o ânus. Sim. A menos que seja uma doença inflamatória. Mas ela pode causar um sinal clínico lá no estômago que vem refletir numa diarreia, algum distúrbio gastrointestinal que vai atrair essas moscas e vai levar... você ter a miíase, Exato, né, vários que a gente problemas fala, oportunistas. Sim. Oportunistas. Mas aí aconteceu aquilo que vocês falaram, né? A clínica não era especializada, aí eles indicaram pra outra. Mas aí indicaram pra outra que ficava na putz, aqui, ficava muito longe. E aí, como eu moro perto lá da Santos Dumont, acabei levando lá pra vocês. E aí, desde quando ela começou o tratamento... Melhorou. Deu uma melhoradinha. Só que daí ela ficou muito tempo internada, né? Porque o pessoal lá falou, ó, ela não tá respondendo muito bem, os exames não estão baixando lá as alterações e tal. E eles foram bem transparentes, assim, comigo. Então, assim, foi até um ponto provável positivo. que haviam comorbidades pela própria faixa etária, né? Eles falaram mesmo. Falou, cara, ó, eles mostraram o exame, né? Falou, ó, tá espalhado, tá muito complicado. A gente tá tentando baixar os parâmetros dela lá pra alguns sinais estáveis e tal, mas não tá dando jeito. E eles foram muito sinceros comigo. Olha, eu acho que eu fui umas 5 vezes lá só pra conversar com o cara. E aí, até que na última, assim, ele falou, cara, ó, eu não sei... Vamos falar sobre, né? Depois eu já vou emendar um tema no outro, já porque tem tudo a ver. É que a minha cabeça trabalha muito rápido aí, ó, de vez em quando. Aí ele sugeriu a eutanásia, né? Porque ele falou, cara, ó, vai ficar, pode ser que ela fique aqui mais 3, 5, 1 semana, 2 semanas. E aí tem a diária, né? Que você tem que bancar lá pra sua cachorra conseguir ficar nessa clínica. E aí até outro tema que eu queria puxar pra vocês é só com relação à eutanásia, né? Que muita gente vê meio como ruim, tem gente que fala, não, beleza, vai aliviar o sofrimento do bichinho. Queria saber o posicionamento de vocês. Né? No meu caso, eu fui completamente a favor, porque assim, o olharzinho dela não era o mesmo. Então já tava doendo em mim. Então eu falei, ó, fica à vontade, vamos lá. Eu vou deixar daí o Kleber falar dessa parte, porque o Kleber lida com isso. Abacaxi. E eu acho que coitado, né? Mas eu vou falar o seguinte, viu? Eu, no final, assim, da minha cachorra que o Kleber disse, eu perdi ela, vai fazer uns 8 anos, né? Porque o Sushi e a Amora fizeram 7. Sushi. Bons nomes. Gostei. Tem o que eu ia tequila também. Tequila, né? Tem tequila também? Eu tenho uma gata tequila. A minha gata é tequila. Então, vamos dizer assim, né? Foram 7 anos, né? Mas eu vou dizer pra você, eu acho, né? Eu fui tutora mesmo. Eu fui aquelas tutoras que se agarrou em todas as fezes, em todas as, sei lá, o que é que tinha pra ser feito e eu queria que fizesse. Então, assim, hoje eu sei, a minha cachorra, ela não morreu do tumor que ela tinha. Infelizmente, ela teve tumor e eu tenho um sócio oncologista e, obviamente, foi ele que cuidou dela até o final, inclusive na eutanásia. Mas, assim, ela não morreu do tumor.Ela morreu do efeito colateral do quimioterápico que eu ficava pedindo pro Kleber fazer nela. Acreditando que ela ia se curar do tumor. Então, assim, só que é aquilo que eu falo até pro meu marido, né? Pro Caio, que também é veterinário, só que ele é dermato, né? Chega uma hora que até a gente, que é veterinário e tutor, a gente também precisa ter alguém para falar, ó... Chega.
entendeu? Já deu, né? Coitada, né? Sim. Porque assim, e era sempre eu que anestesiava ela. Então, todas as vezes que ela fez o procedimento de eletroquimioterapia, que é o que o Kleber faz, cirurgia e tudo mais, era eu anestesiando ela, minha cachorrinha lá de 16 anos, quase 17 ela foi, né, eutanasiada. Então, assim, só que não adiantava, né? E para vocês verem, eu tenho um marido veterinário, eu tenho um sócio veterinário, eu tenho amigos veterinários. E quem é que vai falar para você? Deia, para. Quem é que tem essa coragem de falar para você? Para. Sim. Só que hoje eu falo para você. Eu hoje tenho 7 animais, certo? Eu tenho 5 gatos e 2 cachorros. Hoje eu já penso diferente mesmo. Hoje eu jamais faria isso com qualquer um deles que eu fiz com a Cacau. Tipo assim, hoje eu sei o limite, não o meu limite, eu sei o limite do meu animal, que eu chamo de filho, filha, né? Eu sei o limite, inclusive, do sofrimento. É como você mesmo disse, não é mais o meu mesmo olhar, não é mais a mesma qualidade de vida. A Cacau, quando ela faleceu, ela não enxergava, não ouvia, ela não tinha mais qualidade. A qualidade de vida dela era zero. Eu praticamente carregava ela numa espécie de cama-bolsa. Era o dia inteiro, eu ficava carregando essa cachorra comigo. Eu trabalhava com ela. Eu levava ela para a clínica todos os dias, onde quer que eu fosse, eu estava com a Cacau. Quando eu não podia estar com ela, eu tinha uma funcionária, uma diarista, que ficava em casa cuidando dela. Então, assim, e ela só levantava para quê? Para usar o banheiro. Comer, ela já estava comendo muito pouco. E ela foi assim, até o final. Até o final, que foi quando realmente eu não aguentei mais ver ela, assim, porque realmente ela teve lá um efeito colateral, ela desenvolveu uma fibrose pulmonar, ela não conseguia mais respirar. Eu cheguei ao ponto de chamar o cara porque ele me fornece oxigênio medicinal, né? Porque eu sou anestesista. Eu pedi para ele descarregar um torpedo na minha casa. Olha que louca, mas é verdade. É isso que eu falo para você. Eu entendo o tutor quando ele fala. Eu entendo tudo isso, porque eu já fui assim. Então, assim, eu pedi pro cara ali do oxigênio, descarrega um torpedo agora aqui em casa. Eu cheguei a ficar... Eu ficava acordada, eu acordava de madrugada para fazer oxigênio na minha cachorra. Porque ela não conseguia respirar, achando que isso ia resolver o problema dela, sendo que é uma fibrose pulmonar. Sim. O oxigênio não ia resolver o problema dela. E mesmo todo mundo vendo isso, ninguém assim, tinha, obviamente, a coragem, né, de falar, Deia, chega, né? Até que eu, realmente, um belo dia, foi como você disse, né? Tinha que ser aquele dia, quase assim, né? Tinha que ser aquele dia, naquela hora, que, coitado do Kleber, foi um belo domingo. Eu tinha voltado de viagem, porque meu pai tinha operado também, então eu estava lá, fui lá ver meu pai, cuidar dele, enfim. E daí, no domingo, a hora que eu cheguei em casa, que eu deixei o meu marido cuidando dela, né? Porque eu fui viajar para São Paulo para cuidar do meu pai. Eu falei, Caio, não dá mais. Daí, ele ligou pro Kleber e ele levou a Cacau lá. Mas eu tentei ainda não fazer eutanásia, porque estava próximo ao aniversário dela. E não era porque era domingo, não. E foi mesmo. Mas era bem próximo ao aniversário dela. Faltava, tipo assim, uns 4 dias pro meu aniversário. E tava me incomodando aquilo, mas eu não queria fazer o procedimento sem ela por perto. Na minha cabeça, não ia dar certo, ia ser pior para ela. Mas não, acabou sendo o correto. Mas a eutanásia, como você questionou, ela é muito complexa, porque envolve muita coisa. Não é apenas o diagnóstico, porque muitas pessoas perguntam o que me levou a estudar oncologia. Basicamente, são 2 fatores. Primeiro, porque é uma área que envolve todas as outras, que me obrigava a estudar de tudo um pouco, então isso me fascinava na faculdade, hoje nem tanto, porque eu quero me aposentar o quanto antes. Mas me incomodou muito o primeiro animal que eu acompanhei atendimento numa clínica particular. Isso já faz bastante tempo, tem quase 30 anos, e o animal chegou feliz na clínica, mas ele portava um nódulo, e foi dito para aquele tutor que era um tumor, na época sem exame nenhum. Ok. Meia hora depois, o cachorro estava eutanasiado. Aquilo me revoltou muito e eu fui questionar o porquê, porque eu não tinha na minha família, até que eu me lembro, ninguém que tinha tido tumor, mas eu tinha ouvido falar muito de quimioterapia, de cirurgia, por que não no animal? E por que antecipar o óbito? Então aquilo ficava me incomodando, nunca mais continuei o estágio, me convidaram a não continuar na clínica e lá eu saí. Mas aí eu comecei a me interessar mais pela oncologia, tive o privilégio de ter uma professora que me orientou, mas um professor, ex-professor da UEL, que hoje é aposentado, que nos deu uma aula sobre eutanásia. Eu tenho que avaliar o diagnóstico, a condição clínica do paciente, o ambiente onde ele vive, qual que é a perspectiva dessa doença perante aquele animal.
Se é um animal mais jovem ou mais idoso, como que ele vai se portar perante aquilo? Como que a família vai conseguir arcar com as despesas, que eu também tenho que considerar isso. Então, são vários fatores. Na minha gata, eu não vi nada disso. Eu fui como ela, cego, eu não consegui perceber. Só foi fazendo. Só que eu já tive situação de um cliente que pediu para ela morrer antes do animal. Então, é uma coisa que me choca muito. Até hoje me emociona isso, porque depois eu fui entender, os pais vieram conversar, uma moça, ela não teve infância digna, porque ela sempre viveu dentro do hospital, doente. E a única amizade que ela teve foi a gata. E aí, como que eu faço? Eu vou fazer a eutanásia dela antes? Não tem como, então você tem que saber ponderar. Tem cliente que entra no desespero e vai querer fazer de tudo e fala, mas eu vou pagar. Não é questão de valor, então você tem que saber respeitar aquela vida. No meu caso, o que eu prezo muito é a qualidade de vida. Se porventura eu sei que o animal tem uma doença e tem um tratamento, ele vai ter um sofrimento, um desconforto pontual, ok. Se aquilo for piorar a condição clínica dele, não justifica fazer. E talvez seja o momento já de pensar em fazer eutanásia ou fazer, pelo menos, a medicina paliativa, dar o conforto. Mas pode chegar numa situação, como você colocou, de precisar continuar numa internação. O animal vai se manter vivo enquanto ele estiver tomando os medicamentos injetáveis. Já foge a dignidade ao bom senso, ao meu ver. Tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que tem que respeitar o contexto como um todo. Ele vai viver lá dentro Não do tem hospital. qualidade. Eu pensei mais ou menos da forma que você pensou. É claro, outros fatores ali estavam interferindo, né? A questão da saúde da minha cachorra, o fato de com certeza ela ficar ali mais uma, 2 semanas. Sim. A questão financeira também, né? Porque queira ou não queira, igual nós conversamos aqui, não é barato você bancar uma cachorra em internação, tomando medicação, sendo cuidada e tal. Então, acho que foi um misto ali de decisões. Não, normalmente é um tempo para que o tutor aceite aquele contexto. Sim, inclusive a pessoa que sugeriu a eutanásia falou, ó, é só uma sugestão. Vocês têm o tempo que vocês quiserem para pensar, tal, para ver se é isso mesmo que vocês querem. E a gente ficou na clínica lá, trocando ideia. Eu tinha acabado de me formar. Eu voltei de Curitiba numa formatura que eu fiz lá, de bombeiro, a formatura foi lá em Curitiba, aí durante o caminho de volta, eu mandei mensagem pra clínica, falei, e aí, como é que tá? Os parâmetros melhoraram e tal? Aí ele falou, ó, queria que você viesse aqui na clínica lá pra gente trocar ideia. Aí tava eu e meu pai de farda assim, que os dois chorando, que nem uma criança. Mas o importante é ser transparente com o tutor. Sim, não, foram bastante. Orientação para que o tutor assimile o que está acontecendo, entenda a dificuldade, a limitação e parta, às vezes, muito mais do próprio tutor da família a solicitação, porque nós não podemos obrigar a fazer eutanásia. Eu já vi a situação de o animal estar muito debilitado, mas a família é totalmente contra. Teve uma tutora que falou que ia se confessar primeiro, tem que respeitar a religião dela, porque ela achava que era pecado. E o padre falou, não é pecado. Mesmo com a liberação da religião dela, ela não fez, porque para ela estava errado. E eu não vou fazer o quê? Eu tenho que respeitar. Eu tenho que dar o conforto para esse paciente enquanto ele estiver vivo. Eu tenho que dar dignidade para ele. Então, é muito delicado. Muito delicado, mesmo. Que envolve muita coisa. Nossa, é um papo que dá 3 horas. Não, Vocês têm que voltar, velho. A gente vai fazer uns 3, 4 podcasts. Nossa, com certeza. É muita coisa envolvida, né? Agora que você falou da religião, eu não fazia ideia. Que às vezes a pessoa não quer por conta de religião. Mas muito obrigado pelo papo de vocês. Eu confesso, igual eu falei no começo do papo, é um negócio que eu gosto. O bicho é um negócio que eu gosto muito e conversar sobre também, ainda mais com profissionais. Conversar assim, eu e o Bruno, nós não sabemos nada. Nós fala do negócio de focinho seco e na hora que o cachorro vai fazer cocô, você faz assim, ó, pra travar o negócio. Isso aí, já fez, né? Todo mundo aqui já fez. Mas, gente, muito obrigado pelo papo, tá? Gostamos bastante. Inclusive, se quiserem voltar, fica à vontade. Estamos de portas abertas aí, tá? Nós queremos a possibilidade e a oportunidade de estar aqui com vocês. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Valeu, japonês. Vamos agradecer o pessoalzinho rapidinho. Bora aí. Senhores, é o seguinte, obrigado aí por vocês terem ficado até aqui. Pô, o papo foi tão bom que a gente nem acompanhou o chat aqui. Teve até uma pergunta do Caio, mas daí, Caio, manda no privado. Vamos guardar pro próximo. Vamos guardar pro próximo. O Caio falou aqui, gostaria que falassem um pouco sobre os avanços, novidades, as especialidades de cada um, né? Parabéns pelo sucesso. Caio Ribeiro Coutinho, vocês conhecem? Meu marido. Explica lá na casa dele, então. Carta marcada. Pessoal, você que acompanhou aqui, muito obrigado, viu? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores antes da gente terminar esse episódio. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal. Siga a gente nas redes sociais, @conversariapod. Se inscreva no nosso canal de cortes do Conversaria Podcast, tá bom? É um projeto de Londrina, apoia, que a gente quer crescer.
crescer e quer trazer mais gente aqui, fechou? Agradecer primeiramente ao seu Espaço Estúdio, que esse seu espaço, esse espaço maravilhoso aqui que a gente grava o nosso podcast, tá? Se você precisa fazer um fake cast, fazer um ensaio fotográfico profissional, precisa fazer um podcast, uma live, contrate o serviço do seu espaço. Olha essa qualidade de áudio, olha essa qualidade de imagem. É o que você precisa, bebê, beleza? Qualidade, beleza? Qualquer coisa, QR Code na tela, link na descrição, tá? E se você precisa produzir cortes, né, de alguma participação sua num podcast, numa live do Instagram, num programa de TV, a gente consegue utilizar esse conteúdo longo e transformar em cortes verticais para suas redes sociais. Então, é só chamar a gente ou no QR Code, né, ou chamar o Culpa Digital, ou no link da descrição. Exatamente. Se você precisa melhorar a sua performance na sua academia, aí no seu treino, aumentar a quantidade de proteína, de creatina, ou também até comprar um look muito louco, eu ia apontar pra tua camisa, mas você não tá de Growth hoje. É só você comprar os produtos da Growth Suplementos, tá? Utilize o cupom CDF, tá bom? Pra você pagar mais barato nos suplementos que já são baratos. Lá tem roupa, creatina, whey, vitamina, compra lá. O nosso cupom, CDF. Gabi. Fechou. Agradecer também a Gabi, né? Se você precisa de itens personalizados, só chamar a Gabi. Gabi Canecas, procura aí no Instagram. Fechou, pessoal? Obrigado mais uma vez. Muito Olha pra obrigado, aquela gente. câmera ali. No 3, vamos dar um tchau. 1, 2, 3. Tchau!